Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vencer. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a vida escolar das crianças. Nós vamos falar da importância da rotina. Mas antes de começar o vídeo, lembra de se inscrever no canal, ativar os sininhos, compartilhar esse vídeo e se você tiver algum tema, alguma sugestão de tema que você queira encontrar aqui no nosso canal, é só você deixar aqui nos comentários que eu mesma vou te responder. Eu vou falar um pouquinho de como a construção da rotina se dá na sala de aula, de como vocês, família, podem ajudar também nesse processo e qual é a influência da rotina no processo de aprendizagem. Exatamente, a construção de uma rotina influencia nos processos de aprendizagem. Todo dia, quando as crianças chegam na sala de aula, eu procuro construir a rotina com elas. Percebam que eu disse construir e não impor. E como eu faço isso? Eu pego um marco importante do dia delas na escola, que é o recreio, e coloco atividades que vamos fazer antes do recreio e atividades que vamos fazer depois do recreio, para elas terem consciência do que vai acontecer por último, do que vai acontecer primeiro, do que vai acontecer em segundo, do que vai acontecer em terceiro, que momento vai ser o recreio, enfim, para elas terem a consciência de como o dia delas vai ser organizado, ok? Isso aí é muito interessante. Percebam algumas palavras que eu utilizei: antes, depois, uma ordem, o que vem primeiro, o que vem em segundo, o que vem por último. Tudo isso, todas essas palavras, esses conceitos, estão diretamente ligados ao processo de aprendizagem. Quer saber como? Vou te dar um exemplo simples. Imaginem que eu estou contando história ou mesmo lendo um texto. E aí, depois da leitura, a gente começa uma discussão com as crianças. O que acontece primeiro nessa história? O que acontece depois de algum fato? O que acontece depois? Como foi o final da história? Percebam que a gente está sequenciando essa história ou esse texto, enfim. Percebem que lá na construção da rotina eu trabalhei com essa noção de antes, depois, por último, e eu consigo trazer essas noções para o processo de aprendizagem, de um entendimento de uma história, de um entendimento do texto. Por isso a gente fala que a organização da rotina é importante para o processo de aprendizagem, pois vai trazer uma organização, inclusive, do tempo. Não tempo em relação ao horário, de olhar no relógio e marcar o horário, mas o tempo em sequência, tá? Eu também procuro construir a data com as crianças no quarto. Eu pergunto para elas qual é o dia de hoje, mas sempre também buscando perguntar qual o dia de ontem, o dia que já passou, e qual o dia que vai chegar, que será o amanhã. Assim eu consigo construir com elas, mesmo sem elas perceberem, as noções de tempo, presente, passado e futuro. Então tudo isso aqui que eu já falei para vocês também auxilia no processo de construção do raciocínio lógico, que é super importante para o processo de aprendizagem. Pessoal, então o que a gente precisa levar desse vídeo hoje? Para a criança entender uma ordem, seja ela a ordem dentro de um texto, de uma história, das atividades que ela vai realizar ao longo do dia, nós estamos trabalhando diretamente com o entendimento de um tempo determinado e como as coisas acontecem. Além de ajudar a criança a organizar o seu pensamento, a gente também está conseguindo trabalhar com um processo que está diretamente ligado à ansiedade. Como assim, Mari? Simples. Quando a gente constrói uma rotina com as crianças, além de estar desenvolvendo essa questão do tempo, nós estamos proporcionando que elas percebam tudo o que vai acontecer durante o dia, deixando-a confortável em relação às tarefas e trazendo organização e segurança para elas. As crianças que são mais ansiosas conseguem ter um pouco mais de controle sobre o seu pensamento e o seu sentimento. E olha só, trabalhando essa organização da rotina, além de deixar as crianças por dentro do que vai acontecer, nós estamos também trabalhando conceitos lógico-matemáticos. Como o que vem antes, o que vem depois, primeiro e por último, que eu já comentei com vocês no início do vídeo. Nós trabalhamos também dias da semana, meses do ano, e tudo isso vai ajudando na construção do pensamento lógico da criança. Nesses tempos de pandemia, em que a vida está muito incerta,
nós podemos trazer essa organização para a vida das crianças e, além disso, desenvolver as noções de tempo. Você deve estar se perguntando, Mari, ok, você está fazendo isso tudo porque você é professora, mas como eu estou em casa, posso fazer isso com o meu filho? Eu vou te dar algumas dicas super legais de como você pode fazer isso e auxiliar também o seu filho ou a sua filha. Vem comigo! Gente, uma coisa super importante para eu falar para vocês antes de dar esses dois exemplos é que uma criança de 4 anos compreende o tempo diferente de uma criança de 8 anos. Então eu vou dar dois exemplos aqui. Um para você utilizar com as crianças menores e outro exemplo para usar com as crianças maiores. Olha só, o que você pode fazer aí na sua casa? Você pode fazer uma rotina do dia para as crianças menores, pregar no quarto, porque isso vai ficar visualmente para a criança todo dia de manhã ir lá e olhar qual é a programação dela. Ou você pode construir todo dia de manhã também qual é a rotina, ou seja, que atividade a gente vai fazer primeiro, que atividade a gente vai fazer depois do almoço, que atividade a gente vai fazer antes da online, depois da online. Você pode escolher algum marco importante para ela aí durante o dia, dependendo de como é o funcionamento da sua casa, e construir com ela. E aí, uma coisa legal que você pode fazer também, isso é super simples, gente, você pode imprimir esse jeito que eu estou mostrando aí para vocês e colocar até fotos das crianças para elas se encontrarem aí no dia delas. Olha que legal que vai ser isso. E aí você vai construindo com ela a sequência de atividades durante o dia. Como as crianças menores, elas têm uma noção mais concreta do tempo, é legal você trabalhar aí com a questão do dia. Então, por exemplo, nesse dia, o que vamos fazer? Já com as crianças maiores, você pode trabalhar a rotina da semana. Você faz aí, você monta uma rotina da semana com todos os dias da semana e prega no quarto. Você pode pôr até o horário em que ela vai fazer cada coisa do dia dela. Uma coisa interessante também para se trabalhar, tanto com as crianças menores quanto com as maiores, são os imprevistos. Porque os imprevistos acontecem e eles influenciam na nossa rotina. Então, por exemplo, se teve algum imprevisto durante o dia ou durante a semana, você reorganiza e mostra para aquela criança por que isso está sendo reorganizado, tá? Fica aí também essa dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu vou deixar mais alguns aqui que a gente já gravou, eu e a Fran, já gravamos no nosso canal. Tem sobre organização da fala, tem sobre organização do espaço, sobre organização do corpo. Tudo isso habilidades que exigem e que refletem no processo de aprendizagem das crianças. Agora, se você percebe que o seu filho ou a sua filha está com algum tipo de dificuldade, você pode me procurar aqui nos comentários que eu e a Fran temos uma proposta excelente para vocês. Vem ser mais com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.